é aquele que pode operar todas as coisas sobre as nossas vidas. E nós vemos aqui que Paulo, quando ele vai escrever essa carta a Timóteo, a primeira parte deste versículo ele começa dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, ou ninguém despreze a tua juventude, porque muitas vezes, eu entendo, eu já fui jovem um dia, né? Tem muitos aqui que já foi jovem um dia, e o jovem ele é muito eufórico e muito ansioso para querer ter e para fazer as coisas. E ele muitas vezes ele quer viver algo que ainda não é o tempo dele. Por quê? Porque ele é jovem. Então esse versículo, quando Paulo ele está orientando a Timóteo e a igreja, e dizendo assim: não despreze a juventude, né? Não despreze a tua mocidade ou a tua juventude, Paulo ele estava dizendo que era para nós nos contentarmos em viver aquele momento, não pular a etapa, ou seja, cada um na sua faixa etária de idade, vivendo de acordo com aquilo que ele pode se lembrar, com alegria, com prazer, se lembrar que realmente ele passou aquele momento como jovem, sendo jovem, porque a vida ela passa rápida. E o mais interessante é que os jovens eles querem ser adultos logo. Só que depois que nós ficamos adultos, queremos voltar a ser jovem. Temos saudades. É por isso que Timóteo ele está alertando para ninguém desprezar. Ou seja, viver nesse momento. Não queira amadurecer agora. Não queira ter responsabilidade agora. Não queira ter muitos compromissos agora. Por quê? Porque são apenas jovens. São apenas pessoas que não devem desprezar a sua mocidade, ou seja, pular algumas etapas. Tem que aprender a viver essa mocidade. E como que se vive essa mocidade? Dando-se exemplo. E o primeiro exemplo que a Bíblia fala para nós dar, muitas vezes, é o exemplo dos fiéis na palavra e no trato. Irmãos, aprender a tratar bem as pessoas. Eu sei que os jovens hoje em dia, eles têm uma linguagem que eles se comunicam, né? Uma linguagem que sabe que para nós é meio estranha, né? Mas é a linguagem deles, eles se comunicam entre eles. Mas o que a Bíblia diz para eles serem exemplo que no trato, o que é o trato? Em aprender a tratar bem as pessoas, ou seja, esse trato se refere à educação, ou seja, saber ouvir, saber falar, saber se comportar, saber realmente que cada lugar é um lugar apropriado para cada coisa. E muitas vezes nós precisamos dar este exemplo no nosso trato. Não responder mal, não gritar, não brigar, ser disciplinado. São muitas coisas que o Senhor está dizendo que muitas vezes nós desprezamos a nossa mocidade porque pulamos etapas e já queremos ter responsabilidade a qual não estamos preparados ainda para carregar. Ou seja, fato que não estamos ainda capacitados para fazer. E o conselho aqui de Paulo para Timóteo era o quê? Viva a sua mocidade. Aproveite ela bastante. E como que eu aproveito? Tratando bem as pessoas, sendo exemplo na palavra e no trato. Dando exemplo que para todos. Mas é só a mocidade que tem que dar exemplo? Não. Nós mais velhos também temos que dar exemplo. Porque a Bíblia diz que os mais jovens
ele aprende com os mais velhos. Ou seja, então muitas vezes nós cobramos tanto dos mais novos, mas os mais velhos ficam fazendo ainda. Não são ainda exemplo no lar. Ainda responde mal, ainda xinga, ainda briga, sendo que nós já deveríamos ter aprendido e passado por essa parte. Porque quando éramos jovens, devíamos ter aprendido, e agora que somos já adultos, dar exemplo para eles. Porque muitas vezes o jovem, ele é levado por alguns ventos, ou seja, ele vai com a maioria muitas vezes, ele vê todo mundo fazendo, ele vai lá e quer fazer igual. O jovem é interessante por quê? Porque se ele vê um fazer, ele já quer copiar e fazer também. Não, mas ele estava fazendo, eu posso fazer também. Ele estava lá, e esquecemos que a palavra diz, nós temos que ser o quê? Ser exemplo no trato e na palavra. Mas se os jovens e os mais velhos fazendo, eles vão começar a ir pelo mesmo caminho. É por isso que nós que estamos aqui devemos aprender todos os dias a tratar bem as pessoas. É por isso que no Salmo 119, versículo 9, diz assim: como o jovem purificará o seu caminho, observando segundo a palavra. Vivendo segundo a palavra. Não tem como eu purificar o meu caminho se não for através da palavra do Senhor. Através de eu dar o exemplo. No trato, na palavra. E a outra coisa que ele fala, no amor. Ou seja, aprender a amar. E quem sabe isso é algo difícil. Porque queremos cobrar uma coisa de alguém que nem nós mesmos estamos conseguindo exercer. Que é amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar o seu próximo como a você mesmo. Porque muitas vezes não queremos amar. Porque não gostamos, não vamos com a cara da pessoa. A pessoa fez isso e aquilo que não gostamos, que não aceitamos. Então já dizemos, não, esse eu escolho não amar. Não, esse eu escolho não tratar bem. E por que não? Não fui com a cara da pessoa. Mas muitas vezes esquecemos que nós devemos ser exemplo. Nós devemos amar. Porque falar eu te amo é fácil. Domingo foi o dia das mães, né? Creio que quase todos os filhos, eu falo quase porque eu acho que não é assim que disse para a sua mãe, eu te amo. Quem que é filho aqui que não falou para a sua mãe, eu te amo? Todos que tem mãe. Mas é só no dia das mães que fala eu te amo? Mas todo dia você fala eu te amo? Quem fala todo dia eu te amo para a mãe aqui? Entendeu? É porque muitas vezes nós somos motivados no dia da mãe. Mãe, é dia da mãe, você tem que falar para ela eu te amo. Você tem que comprar um presente para ela. Ela merece um presente. Mostra que você lembra dela. Só que muitas vezes só faz aquele uma vez por ano. E olha lá ainda. Isso é amar? Porque amar se demonstra todos os dias. Chegar para a mãe e dizer eu te amo. Chegar para a mãe e abraçar. Independente do que cada um faz.
Porque os jovens, o que eles não gostam é de ser chamado a atenção. Que alguém os corrija. Que alguém diga que naquele momento não é aquilo não é o certo. Mas só que em alguns momentos de nossas vidas nós temos que aprender o quê? A amar. A não somente dizer uma palavra simples, mas a expressar o amor. A dar um abraço, a dar um aperto de mão. Quem aqui abraça a mãe todos os dias? Aqueles que têm mãe ainda, né? Então entende que quando a Bíblia diz assim para nós amarmos o nosso próximo, que são as pessoas que estão em volta de nós, mas muitas vezes não conseguimos amar aqueles que são próximos, a pessoa mais próxima do nosso parente, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso pai. Então como que nós vamos demonstrar este amor para aqueles que estão mais distantes? Se muitas vezes não aprendemos a fazer as coisas simples. E sabe que desculpa nós usamos para dizer que nós amamos nossa mãe? Ah, você já disse eu te amo a sua mãe? Ah, ela sabe que eu amo ela. Não, ela sabe que eu amo ela. Você fica falando, ela sabe. Mas então por que não falamos se ela sabe? Não fazemos se ela sabe? É porque amar muitas vezes é difícil. Porque queremos amar as pessoas, mas não queremos que as pessoas nos corrijam e nos alertem do perigo. É por isso que a Bíblia diz que eu tenho que ser exemplo para todos os fiéis. E o exemplo no trato, trata bem. O exemplo no amor, amar todas as pessoas. Se é aquela pessoa amável. Porque se você é uma pessoa amável, todas as pessoas querem estar perto de você. Mas se você é uma pessoa que responde mal, que trata mal, todo mundo vai começar a cortar a volta de você. Vai falar, não, pega desse daqui, não, isso não. Vamos pro outro lado lá. Esse daí só sabe reclamar, só sabe xingar, só sabe brigar, não tem nada de acordo com ele. É porque muitas vezes nós gostamos de estar perto de pessoas amáveis e que nos tratam bem. Só que esquecemos o quê? Que nós temos que fazer o mesmo. Nós também temos que ser essa pessoa amável e que trata os outros bem. Para que em vez de nós afastarmos as pessoas, nós aproximarmos as pessoas de nós. Porque muitas vezes nos sentimos sozinhos. Mas só estamos sozinhos, sabe por quê? Porque afastamos as pessoas de nós. Não procuramos trazer as pessoas para perto. Para perto de nós. Se você aprender a tratar as pessoas bem, se você aprender a ser amável, tenha certeza que todos vão querer conversar com você. Todos vão querer estar perto de você. Todos vão querer ser seu amigo. Por quê? Porque você aprendeu a tratar bem e amar todas as pessoas. E isso vai ser o quê? Um exemplo para você. E nós vemos aqui exemplo do Espírito na fé e na pureza. No Espírito, na fé e na pureza. Quando diz no Espírito e na fé, é algo espiritual. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. Então, quando o exemplo no Espírito e na fé, é porque muitas vezes eu tenho que andar com fé. Sabe qual é a maior dificuldade, muitas vezes, de andar perto de algumas pessoas? É porque as pessoas não têm fé. O que ela tem? Ela tem pessimismo.
Ou seja, você fala para ela, vai dar certo. Ela fala, vai nada. Vai dar nada certo, não. Não, nós vamos conseguir. Ela fala, não vai conseguir nada, não. Está tudo errado. Ela não consegue ter fé em nada. Ela só consegue olhar as coisas e dizer que não vai ter jeito. Que não vai ter como. Olha para as pessoas, ninguém liga para mim, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Porque muitas vezes ela não aprendeu ainda a andar por fé. A demonstrar que para nós alcançarmos as coisas, nós precisamos acreditar que aquilo vai dar certo. E coisa ruim, difícil é quando você anda com alguém que você fala, eu vou receber uma bênção amanhã. Ele diz, vai nada. Olha, amanhã Deus vai fazer um milagre na minha vida. Não vai não. Ele só pensa negativo. Ele só pensa coisas ruins. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu a ser fé, a ser exemplo no Espírito e na fé. Eu não estou vendo, mas eu estou acreditando que vai acontecer. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho certeza que Deus, Ele pode fazer. Comece a ser uma pessoa de fé. Comece a acreditar naquilo que é impossível. Comece a determinar coisas boas para a sua vida. Comece a determinar e a procurar caminhos bons para você. Comece a determinar que você vai conseguir. Que vai dar certas coisas. Porque em alguns momentos não procuramos falar isso. É por isso que nós precisamos ser exemplo. Ser exemplo que na pureza. O que é na pureza? Muitas vezes, algumas conversas que temos com algumas pessoas, isso é muito dos jovens, né? A mente é tão poluída que tudo ele leva para uma segunda intenção. Tudo tem um duplo sentido. É porque muitas vezes a mente dele não está na pureza. A mente dele já está contaminada com um duplo sentido. Então você fala uma palavra simples, ele já leva aquela palavra para o duplo sentido. Opa! Parece que é o sabichão, sabe mais que todo mundo. Mas mal ele sabe muitas vezes. É que a mente dele não é pura, não tem pureza. A mente já está o quê? Contaminada. E muitas vezes isso faz com que as pessoas se afastam dele. Por quê? Porque as brincadeiras não são sadias. As brincadeiras só têm um duplo sentido. E entenda uma coisa, a Bíblia não proíbe ninguém de brincar. Mas a brincadeira sadia é quando as duas pessoas dão risada na mesma piada. Se você fez uma brincadeira com alguém, todo mundo ri, menos a pessoa, pode ter certeza que a brincadeira não foi boa. Porque de alguma forma, você não está brincando com aquela pessoa. Você está tirando sarro dela. Porque a sua mente não está na pureza. Você não está ali para se divertir, você está ali para pôr alguém ao exemplo e tirar sarro dele, para que os que estão em volta dê risada dele, mas ele não se sente bem. A nossa mente, quando fala aqui de pureza, nós temos que entender que podemos brincar com todas as pessoas. Mas se a brincadeira é para todos, todos têm que dar risada. Se todos não der, não é brincadeira. É tirar sarro. E muitas vezes o perigo do tirar sarro é que ele é só bom quando não é conosco. Ele é só bom quando não é conosco.
quando ninguém está tirando de mim. Porque quando começa a tirar de mim, passa a começar a ser ruim, mas não. Então a nossa mente, ela não pode ter um duplo sentido. Ela tem que estar pura. Nós temos que começar a passar a entender e não desprezar a nossa mocidade. Porque muitas vezes estamos tratando as pessoas sem amor, estamos tratando as pessoas mal, estamos fazendo piadinha com a cara das pessoas e achando que as pessoas ainda têm que dar risada e se divertir e você tirar sarro de alguém. E muitas vezes nós precisamos aprender com a palavra. Faça uma brincadeira sadia. Brinque com a pessoa para que vocês dois dão risada. Se divirtam junto. Mas se ninguém se expor ao ridículo diante das outras pessoas. O que falta muitas vezes em nossas vidas é esta pureza. É entender se alguém está tirando sarro de alguém, a pessoa se colocar no lugar e dizer, olha, isso aí está errado. Não pode fazer isso com o nosso amigo, não. Como que nós vamos tirar sarro dele? Isso está errado. Mas se a minha mente está tão poluída pela mente do outro, eu não consigo defender. Por que eu não consigo defender? Porque a minha mente também está poluída. Então eu entro naquela bagunça de tirar sarro, achando que é uma brincadeira. E muitas vezes a minha mente ela vai cada vez mais piorando, em vez de melhorar. Então aprenda a ser exemplo na pureza, a olhar para o seu próximo e amar ele, defender ele, querer o bem dele, querer o melhor para ele, sentir a dor dele e sair em defesa dele. Não, meu amigo não pode passar por isso. Eu estou do lado dele. Só que fazemos isso? Nós se ajuntamos e continuamos a fazer. Seja exemplo. Mude realmente a sua maneira de ver as coisas. Não é para amadurecer, porque não é tempo ainda dos jovens amadurecer. Vai demorar um tempo ainda. Mas pode-se mudar as brincadeiras. Pode-se mudar as formas de conversar. Pode-se mudar a maneira de tratar as pessoas. Pode-se mudar tudo isso. Basta a pessoa querer. Basta a pessoa querer persistir. Ou seja, eu quero. Eu não quero ser um estorvo para ninguém. Mas eu quero ajudar e auxiliar todas as pessoas. Ajudar. E o Senhor, Ele pode fazer isso em cada um de nós. Por isso que diz, ninguém despreze a sua juventude. Porque quantas pessoas começaram por esse caminho? Eu trabalhei numa casa de recuperação mais de 5 anos. Recuperação de álcool e drogas. E quando eu ia conversar com as pessoas, era difícil uma pessoa que tinha começado a usar droga depois de adulto. Sabe como todas elas começaram? Na mocidade. Na juventude. E sabe como todas começaram? Umas por curiosidade. Outras para se turmar no meio da turma, porque tinha aquela turminha que ia entrar naquele meio, e se eu não fizesse o que os outros estavam fazendo, eu não podia entrar. Então, para ele entrar, ele tinha que o quê? Fazer o que os outros estavam fazendo. E muitos eram por curiosidade. Ah não, ó, experimenta aí que isso aqui é bom, isso aqui é... Vê a sensação que vai dar aí. E algum deles sabe porque experimentou?
porque era motivo de piada e risada. Lá não quer experimentar não, esse é fraco, esse não é homem não, esse daí é mole. E sabe o que aconteceu com eles? Alguns deles hoje? Alguns morreram, outros estão em uma casa de recuperação ou estão em uma penitenciária. Outros ainda conseguiram se recuperar. Jesus resgatou. Mas você pergunta para algum deles: como foi a sua mocidade? Você aproveitou alguma coisa? Sabe que a maioria deles vai dizer que não, porque a droga os escravizou e não tinham como eles curtir a vida. Muitos deles não saíam para tomar um sorvete, para comer um lanche, para comer uma pizza no final de semana, para ir a um cinema, para ir a um shopping. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro que ele pegava, ele tinha uma visão só: as drogas. Então esse desprezou a sua mocidade. Então entenda uma coisa: nós precisamos aproveitar a nossa mocidade e aproveitar ela com conversas sadias, aproveitar ela amando, defendendo, ajudando e não fazendo aquilo que é errado. Mesmo se todos estiverem fazendo, fuja e diga: não, isso eu não quero para a minha vida, porque eu não quero desprezar a minha mocidade, eu quero viver ela. Tem tantas coisas boas para se fazer, tem tantas coisas boas para você ir, então aproveite ela, não deixe ela se perder. Porque o pai e a mãe, muitas vezes, ele pode comprovar até um tempo, até um ponto. Depois não tem mais jeito, depois é a escolha da pessoa. E vocês e nós que estamos aqui, nós precisamos entender até onde você sempre. Fuja daquilo que te domina, fuja daquilo que te escraviza, seja livre. Aproveite, brinque, sorria, ame, trate bem, porque fazendo assim você vai estar o quê? Aproveitando a sua mocidade. E o principal, estar com o Senhor Jesus, porque é Ele que pode nos ajudar a vencer todas as dificuldades, todos os problemas e tudo aquilo que o inimigo ele tentar contra as nossas vidas. Então que você possa ficar com essa palavra e entender que Jesus ele te ama e ele tem o melhor para a sua vida. Mas as suas escolhas de hoje vai influenciar o seu dia de amanhã, porque a nossa vida ela não está predestinada a passar por nada. Eu escolho passar. O que eu quero passar amanhã, eu escolho hoje. Então escolha hoje o bem. Escolha hoje tratar bem. Escolha hoje ser exemplo. Escolha hoje não usar nada que te domine. Droga, álcool, prostituição, impureza. Não escolha, não escolha. Diga: não, vou escolher o que é melhor. Eu vou viver a minha juventude. Eu não vou desprezar ela, vou aproveitar ela até o máximo. Porque eu sei que daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu já vou ser um adulto e vai ser tudo diferente. Mas para você ser um adulto diferente, você tem que ser um jovem e um adolescente diferente, que dá exemplo e que faz as coisas certas. Porque fazendo desta forma, o seu futuro, ele vai ser um futuro abençoado. O seu futuro vai ser um futuro grandioso. Porque o Senhor Jesus é aquele que pode te ajudar a vencer todas essas dificuldades. Amém? Que as palmas do ouvinte da Deus.